Oi gente, meu nome é Aaron, eu sou assistente de mídias sociais aqui da ACS. E o vídeo de hoje tem como objetivo mostrar para vocês a importância do monitoramento das redes sociais das páginas da CVC. Bom gente, no último dia 27 de setembro, nessa sexta-feira, realizamos uma campanha relacionada a cruzeiros com a CVC Bahia. Era tanto o Costa Brasileira, Litoral do Nordeste e Litoral do Brasil. E tinha o objetivo de fato de compartilhar, engajar e trazer reações dos clientes online. E aí eu vou mostrar para vocês, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, a importância desse monitoramento e a importância de estar lá conversando com o cliente de forma online. Vamos lá. Através do nosso gerenciador de anúncios, eu consegui captar todos os comentários e reações tanto do Facebook quanto do Instagram, das campanhas que foram divulgadas, né? E aí vamos lá. Começando pela página de Shopping Center Lapa Salvador, a gente nota que há algumas dúvidas pendentes de clientes nos comentários, e nenhuma delas foi respondida. Esses comentários, mesmo com dúvidas, que existem as respostas na própria publicação, no nosso próprio post, tanto seja na multi quanto na própria legenda, elas devem ser respondidas mesmo assim, de forma educada e sutil. Afinal, todos querem uma resposta online. Por isso, é sempre necessário que haja a resposta desses clientes, porque eles necessitam dessa atenção de forma presente aqui nas mídias sociais. Como vocês podem ver, eles estão interagindo, mas não há nenhum tipo de receptividade dos próprios colaboradores ou administradores da página, né? Então é preciso ter esse tipo de vínculo. Além disso, ao ver um tipo de interesse, como nesses comentários, se pode ter como um gatilho, exemplo, oi Antônio, por exemplo, oi Cláudia, que maravilha que você tenha se prestigiado com essa oferta. Você já fez alguma viagem? Você já participou de alguma promoção da CVC? De algum modo tentar interagir com essas pessoas e tentar trazer com que elas permaneçam dialogando com você na página. Você pode utilizar esse recurso através de perguntas, por exemplo, que é o mais ideal e o mais indicado. E é uma dica muito válida, porque puxando uma pergunta, você engaja esse diálogo. E aí, chegando até a terceira pergunta, você pode trazer à tona uma oferta, ou então perguntar se ela tem interesse em dar o WhatsApp dela. Claro que nunca pela própria página, pela própria publicação. É mais válido a gente pedir um contato através do inbox, por exemplo, e perguntar se ela tem interesse em alguma oferta, ou interesse mesmo em conversar com a gente para saber de fato do que ela precisa da CVC, né? Como vocês podem ver, tem vários questionamentos aqui, e até mesmo quando são apenas emojis que estão sendo colocados, porque é uma válvula, como eu estava dizendo, para se puxar um assunto. É interessante aqui as pessoas comentando sobre o sonho, sobre estar lá, e aí você puxando o assunto, né? Por exemplo, mas qual lugar que você gostaria de visitar na sua próxima viagem, por exemplo? Ou então responder essa questão já perguntando para outra de forma muito educada, de forma muito sublime. E se o cliente optar pelo inbox, ou então preferir mesmo pelo WhatsApp, para dar algum contato dele, seja tanto por e-mail, quanto pelo próprio WhatsApp mesmo, de fato, é bom ter esse tipo de vínculo, porque o WhatsApp está sempre presente nas nossas vidas, né? Então é a rede social que está mais próxima da gente no nosso cotidiano. Mais um questionamento, como vocês podem ver, que também pode ser um gatilho para uma oferta, para uma venda, né? Então é um cliente potencial que tem dúvidas quanto à oferta e que deve ser respondido o quanto antes, pelo menos, né? Como eu estava dizendo, até mesmo quando os comentários são só emojis, você pode partir para um diálogo e incentivar um debate mesmo. Tipo, oi Virgínia, você ficou interessado em alguma viagem da gente? Olha, a CVC pode estar te oferecendo as férias que você procura, mas me conta mais. Qual foi a sua última viagem? Ou você já viajou pela gente? Você tem alguma dúvida? E aí trazer à tona essa conversinha, né? Vale salientar que o WhatsApp, de fato, é a rede social mais pendente para a gente conseguir uma oferta, conseguir uma venda propriamente dita, né? Então, ter esse contato com o cliente através do WhatsApp é fundamental, porque é uma rede social bastante intimista e que traz um vínculo maior entre a loja e o próprio cliente, né? Então, ter esse contato mais direto, por ser uma rede social que está constantemente com a gente, se duvidar que mais a gente tem presente, tanto para trabalho quanto para assuntos pessoais, é fundamental.
É válido lembrar também que pessoas que já fizeram viagens e estão comentando nas postagens também são clientes em potencial para próximas viagens. Então você pode também perguntar para elas o que elas acharam da viagem anterior, e também vocês podem acabar por compartilhar as próprias postagens delas, incentivando as hashtags da CVC. A gente acaba indo atrás do que as pessoas que viajaram, né? Então fica muito mais fácil você mostrar para as pessoas que tem clientes satisfeitos e que esses clientes estão gostando de viajar com a CVC. A própria sociedade hoje em dia, se vocês perceberem, tem muito essa questão de querer manifestar o quanto as férias delas estão perfeitas. Então incentivar esse vínculo é mostrar que as pessoas estão viajando e estão felizes com a CVC. Como vocês podem ver, outra cliente potencial aqui no Shopping Paralela, que comentou 2 vezes, mostrando o nível de interesse que ela estava, né? E aí, quantos de questionamentos, de perguntas poderiam ser feitos para acrescentar aqui e trazer um diálogo à tona, né? E os comentários podem ser muito de forma coloquial mesmo, não precisa ser aquela gramática propriamente corretinha, porque é um diálogo que deve ser feito e um diálogo de fato intimista. A CVC é como se fosse uma amiga dessas pessoas conversando, então tem que ter esse vínculo de forma mais direta, mas também como se fosse uma amiga de fato. Como vocês podem ver, mais comentários falando sobre o WhatsApp, né? E também no Instagram, gente. O Facebook é a nossa ferramenta mais importante com relação à venda, mas o Instagram também, pessoas que marcam amigos, por exemplo, também são ótimos gatilhos para vocês puxarem assuntos e acabar por trazer à tona também mais e mais ofertas, mais questionamentos. Mas o barato mesmo aqui não é nem já ir divulgando essa questão da venda propriamente dita. Essa venda ela é feita de forma sutil. Então, quanto mais a gente fala puxando assuntos de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais interativa, essa que é a graça da coisa, porque as pessoas vão acabando por se tornarem confortáveis em conversar com a própria CVC. Outra dica valiosa é a gente sempre tentar transparecer respostas diferentes para cada cliente, porque acaba por sendo singular a resposta e ele vai se sentindo único nessa dinâmica. Na medida em que a gente vai conversando com cada pessoa de forma única, aquela pessoa vai se sentindo valorizada e aquele cliente vai por se interessar em conversar mais e mais. Outra dica importante é focar nas lojas de rua, as lojas externas mesmo, que não ficam em shoppings. Por quê? Porque no shopping tem mais aquela interação, tem mais aquele processo de venda, porque é um ambiente propício a isso. As lojas externas não, elas já estão um pouco mais isoladas. Então, por não terem essa intensidade de movimentação no dia a dia, fica mais fácil até para os próprios vendedores tirarem um tempinho para responder essas pessoas nas redes sociais. De modo geral, é necessário ter esse monitoramento sempre, pelo menos uma vez ao dia, e que essas respostas desses clientes sejam feitas na base das 24 horas no máximo, porque esses clientes precisam de atenção de fato, né? Mas outra dica importante é também não esquecer os shoppings, porque apesar da correria que deve ser, que eu imagino que deve ser bastante, é necessário também que se tire pelo menos um tempinho para que as pessoas sejam lá respondidas, tenham lá aquela atenção, porque o cliente digital, o cliente online, ele merece tanta atenção quanto o cliente físico. E o pior, ou melhor, né, ele precisa de toda essa comodidade, desse conforto que está na sua rede social perguntando, e ele não quer ter esse esforço de, por exemplo, ir até a loja física no primeiro momento, pelo menos. Então, é necessário que haja esse contato rápido e direto, porque as pessoas hoje em dia têm pressa, e quanto mais a gente demorar, a gente acaba por perder, talvez, esse cliente, né? Hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, de modo geral, a gente tem que pôr na cabeça que o consumidor, hoje em dia, ele merece atenção, ele tem essa questão da comodidade, da praticidade nas suas compras online, e a CVC tem isso em mãos. E quanto mais a gente monitorar, pelo menos como eu estou dizendo, pelo menos uma vez ao dia, e tentar fazer esse tipo de venda de forma mais sutil, né, que é conversando com o cliente até chegar pelo menos para o WhatsApp e mostrar a oferta finalmente, é importante ter todo esse diálogo. Gente, uma última observação. Todos esses comentários em Facebook e Instagram, eles ficam expostos para todo mundo ver. Então é uma forma meio que de fazer o seu filme para as pessoas que estão ali olhando, estão ali observando as redes sociais da CVC. Você vendo como ela trata educadamente, trata de forma coerente e interessante esses clientes, as pessoas acabam por ficarem felizes e se incentivarem também a ter esse diálogo com a própria marca. E é isso, meu nome é Heron, eu trabalho aqui na ACS, como eu estava dizendo, e tanto dúvidas quanto essas questões, quanto qualquer outro tipo de dúvida, estamos aqui para resolvê-las. Um abraço e até o próximo vídeo.